Novel e fanfic narradas. Game of Thrones segundo filho da casa Targaryen. Capítulo 381 Cersei buscando sobreviver. Quando o último estandarte de veado caiu, um estrondo repentino de trovão ecoou no alto. Uma gota, duas gotas, três gotas de chuva tão grandes quanto feijões começaram a bater no chão encharcado de sangue, formando pequenos buracos na lama preta e vermelha. Mais buracos apareceram, transformando-se em poças de água lamacenta que fluíam sem controle, lavando pegadas, marcas de cascos e os sulcos profundos deixados para trás. Os clérigos se moviam através do rescaldo, contando as perdas e ganhos. Ao contrário das batalhas ferozes do passado, esse confronto unilateral havia tirado menos vidas. Ele estimou que as baixas finais em ambos os lados seriam menos de 10.000, talvez até 7.000 ou 8.000. As perdas de Viserys não excederiam 1.500, e isso incluía apenas os mortos, não os feridos. Até mesmo os gigantes tinham simplesmente desfilado as bandeiras ao redor do campo de batalha, sem nunca tocar em sangue. Viserys, no entanto, não tinha desejo algum de se encontrar com as famílias nobres derrotadas das Riverlands e Westerlands. Afinal, Convir havia entregado Robert a ele vivo. A chuva forte na lona da tenda era quase ensurdecedora, abafando os sons de fora. A tenda de Viserys, guardada pela elite da Ordem do Dragão, formava um anel impenetrável. Além deles, 1000 imaculados estavam de guarda. Lá dentro, a tenda estava lotada com os oficiais superiores de Viserys, seus rostos tensos na luz bruxuleante da lâmpada. Viserys e Daenerys estavam sentados à mesa, com o portador da luz, uma relíquia retirada de uma pilha de cinzas, diante deles. No centro da tenda estava Robert Baratheon, amarrado firmemente com cordas. Um trapo, rasgado de seu estandarte de batalha, estava enfiado em sua boca, embora não estivesse claro se ele sequer se daria ao trabalho de falar. Sua armadura permanecia, mas seu cabelo caía em tufos molhados e desgrenhados sobre seu rosto, mascarando seus olhos. O canto de sua boca estava inchado, talvez por um soco ou por sua própria queda. Jon Connington estava por perto, com os olhos fixos em Robert. De todos os presentes, Connington parecia o mais afetado. Fazia quase 16 anos desde que a rebelião começou. Tantas vidas perdidas, tanto caos em Westeros, tudo por causa de seu próprio fracasso ou senso de honra equivocado. Os Targaryen quase foram exterminados, e ele viu a linhagem Blackfyre ascender ao poder em seu lugar. Enquanto Connington olhava para Viserys e Daenerys sentados atrás da mesa, ele sentiu um nó na garganta. Sem perseverança inabalável e um golpe extraordinário do destino, eles nunca teriam chegado tão longe. A história se lembrará deste dia, pensou ele. A Guerra da Restauração. Parabéns, Vossa Graça. A vergonha da usurpação foi lavada. Vida longa Viserys. Vida longa Daenerys. Connington desembainhou sua espada e a ergueu bem acima de sua cabeça em saudação a Viserys. Seguindo sua liderança, os outros desembainharam suas lâminas em uníssono. Oit Hroth, Young Connington, Dick e Gerald, Convira e os demais voltaram seus olhos ansiosos para Viserys e Daenerys. Vida longa Viserys. Vida longa Daenerys. Eles gritavam, suas vozes se elevando em coro. Vida longa Viserys. Vida longa Daenerys. Ajoelhado no chão, Robert podia sentir os aplausos cravando-se em sua alma como facas. Seu corpo tremia incontrolavelmente, atormentado pelos ecos de sua celebração. Sua mente voltou ao dia em que ascendeu ao trono de ferro. Os sons de alegria e folia encheram a sala do trono, envolvendo-o em uma vitória que parecia eterna. Naquela época, tudo o que restava dos Targaryen era Pedra do Dragão e alguns navios espalhados. Mas então, uma tempestade varreu tudo. Quando sua frota navegou para a Pedra do Dragão, a resistência tinha sido lamentável, mal digna de menção. O único arrependimento era que Viserys e Daenerys tinham escapado. Se eu soubesse que era aqui que eu acabaria, teria enviado minhas forças antes, ele pensou amargamente. Mesmo que isso significasse atacar o próprio Braavos. De repente, Robert se lembrou de algo que seu pai lhe dissera uma vez, e com uma onda de determinação, ele se esforçou para ficar de pé. Seu movimento abrupto chamou a atenção de todos na tenda, e Eustace marchou até lá, dando um chute rápido na cabeça de Robert. Por que você está se contorcendo, usurpador? Quer que eu vá buscar uma corça para você? Ele zombou. Os outros observavam em silêncio frio, seus rostos inexpressivos. Viserys levantou uma mão, gesticulando para que o trapo fosse puxado da boca de Robert. Sangue e saliva pingavam da mordaça enquanto ela era arrancada. Robert tossiu 2 vezes, então fixou seu olhar em Viserys. Você quer saber como eu matei Rhaegar, o estuprador? Robert perguntou asperamente. Bastardo, alguém gritou. O que essa criatura está gritando? Outro rugiu. Eu mesmo vou matá-lo. A provocação provocou uma onda de raiva por toda a tenda. Até Daenerys, sentada ao lado de Viserys, sentiu o calor subir em seu peito, seus olhos violetas brilhando com fúria fria. Mas Viserys levantou a mão novamente, silenciando a comoção. Ele gesticulou para Robert continuar. Rhaegar era um guerreiro habilidoso. Robert começou, sua voz firme agora. Seus olhos azuis se ergueram, encarando fixamente a tela acima de sua cabeça, como se estivesse perdido na memória. Ele me feriu gravemente. Eu fingi me render, e quando ele abaixou a arma, eu ataquei. Quando ele não estava prestando atenção. Robert sorriu, seu olhar voltando rapidamente para Viserys e Daenerys, seus olhos os desafiando. Vá em frente.
Mate-me, sua expressão parecia dizer. Os oficiais e conselheiros ao redor dele ferviam de raiva, murmurando ameaças de despedaçá-lo. Viserys, no entanto, permaneceu completamente impassível, seu rosto frio e inexpressivo. Vossa Graça Oit murmurou, dando um passo à frente. Se desejar, você pode entregá-lo a Meris. Viserys se levantou e caminhou até Robert, com olhos frios e inflexíveis. Robert, ele disse, sua voz baixa e sombria, não sei por que você está com tanta pressa de morrer, mas eu prometi que te mataria no Val Rubi, e é exatamente onde isso vai acontecer. Eu vou quebrar seus ossos e espalhá-los lá, e daquele dia em diante, será conhecido como Val dos Ossos de Servo. As palavras pairavam no ar como uma sentença de morte, o tom de Viserys era cortante e definitivo. A notícia da derrota de Robert logo chegou a Arrynhal, deixando o castelo em caos. Lá dentro, Cersei embalava o pequeno Tommen em seus braços. Ele não era mais tão pequeno, e nem de longe tão gordo quanto antes. Tommen era esperto o suficiente para sentir que seu mundo estava desmoronando ao redor deles. Ele já havia perdido uma quantidade notável de peso desde que fugiram de Porto Real. Joffrey, apesar de ter 14 anos e ser mais alto do que a maioria de sua idade, parecia vazio e sem vida. Ele tinha crescido, sim, elevando-se sobre seus pares e ficando cara a cara com muitos adultos, mas seu espírito era fraco. Diante do caos, ele só conseguia se aconchegar perto de sua mãe, agarrando Tommen para se confortar. Mãe, Joffrey perguntou, com a voz ligeiramente trêmula, o Cavaleiro Cebola não levou Myrcella para formar uma aliança? Por que ele não retornou? Nem Joffrey nem Cersei sabiam que Myrcella havia sido detida em Tyrosh. Cersei, já cheia de preocupação, só conseguiu oferecer ao filho mais velho um olhar tenso e ansioso. Lá fora, os sons de desordem ecoavam pelos corredores, brigas, o barulho de louças quebrando e passos apressados e frenéticos. Os soldados foram levados por Robert, deixando Arrynhal indefeso. Lá dentro, as poucas criadas e servos restantes estavam desesperadamente saqueando quaisquer objetos de valor que pudessem encontrar. Robert não havia deixado nenhuma dúzia de guardas para Cersei. Ele havia levado não apenas sua guarda pessoal, mas até mesmo os homens que Tywin havia designado para protegê-la. A crueldade final de Robert não foi apenas abandoná-la em Arrynhal. Ele a havia prendido lá com Joffrey e Tommen, deixada para enfrentar o caos sozinha. Cersei sabia que essa era a vingança de Robert. Ele queria que ela morresse ali, no caos de sua derrota, junto com seus filhos. Oh, não. O rei terá 20 e você terá 3. Ouro serão suas coroas e ouro suas mortalhas. A lembrança da profecia da bruxa brilhou em sua mente, enviando um arrepio por sua espinha. Ela agarrou Tommen com mais força, seu coração batendo forte de medo. Não, eu aceito absolutamente. Cersei declarou sua voz afiada com desafio. Preparando-se, ela puxou uma adaga e um pequeno frasco de veneno de debaixo do travesseiro. Ela olhou brevemente para o veneno, então o enfiou cuidadosamente em seu corpete. Com a adaga na mão, ela se moveu em direção à porta. Duas criadas de cabelos louros montavam guarda do lado de fora, garotas da fazenda trazidas para substituir sua criada original, que havia sido levada embora um dia antes de Robert partir para a batalha, provavelmente dada a um de seus soldados. Essas novas garotas não eram nada mais do que substitutas camponesas. Vossa Graça, eles gaguejaram, imediatamente caindo de joelhos assim que a viram se aproximar. Apesar do caos que o cercava, a aura intimidadora que Cersei havia cultivado ao longo dos anos ainda impunha respeito. Os olhos de Cersei caíram sobre a mais baixa das duas empregadas, notando que ela tinha quase a mesma altura de Tommen. Ela gesticulou para que a garota seguisse para dentro. Entre. Preciso falar com você, disse Cersei calmamente. A empregada obedientemente a seguiu para dentro do quarto. Quando a garota se virou para fechar a porta, Cersei aproveitou o momento. Com precisão rápida, ela se lançou para frente e cortou a garganta da garota. Sangue jorrou do pescoço da empregada, manchando o chão. Tommen e Joffrey, observando em choque, ficaram congelados pela visão. Cersei estremeceu, fazendo o melhor que pôde para evitar o respingo de sangue em seu vestido. Ela era mais forte do que a maioria pensaria, pelo menos para uma mulher. Quando o corpo sem vida da empregada finalmente caiu mole em seus braços, Cersei tirou as roupas da garota e vestiu Tommen apressadamente. Ela não percebeu o quão tenso seu filho estava, suas costas encharcadas de suor. Após se livrar da segunda empregada da mesma maneira brutal, ela se virou para Joffrey, sua voz feroz e inabalável. Sobreviva e corra para o oeste. Você entendeu? Mãe, nós... Joffrey começou sua voz fraca de medo. A mão de Cersei atacou, dando-lhe um tapa forte no rosto. O som ecoou pela sala. Repita o que eu disse, ela exigiu com os olhos brilhando. Corra para o oeste. Para Rocher do Casterly. Joffrey gaguejou com a bochecha vermelha do tapa. Sim, para Rocher do Casterly. Ela repetiu com a voz ligeiramente embargada enquanto ela lutava contra as lágrimas que ameaçavam inundá-la. Aproveitando a breve calmaria, ela empurrou os dois filhos para fora da porta. Joffrey hesitou, olhando para trás uma última vez, mas tudo o que encontrou foi o olhar severo e inflexível da mãe. Cersei os observou caminhar pelo corredor, cada vez mais longe, até que suas pequenas figuras desapareceram de vista. Assim que eles se foram, ela fechou a porta, a cabeça baixada enquanto a onda de emoção que ela estava reprimindo a dominava. Lágrimas silenciosas escorreram por suas bochechas. Um momento depois, ela se recompôs, pisando sobre os corpos no chão enquanto se sentava ao lado da cama.
Com mãos trêmulas, ela tirou o frasco de veneno que havia escondido em seu corpete. Capítulo 382 Órfão. Após seu duelo com Robert, Connington liderou 20.000 tropas para sitiar King's Landing ao lado de Doran. Por meio de seus contatos restantes com Varys, ele esperava usar o mestre espião para obter uma vantagem crítica quando o cerco começasse. O objetivo era simples: espremer o último pedaço de valor da rede de Varys. Enquanto isso, Viserys se preparava para marchar sobre as terras ocidentais com o exército de Garden. Sua primeira parada foi Arrenhal, onde ele precisava eliminar o obstáculo final antes de lançar seu ataque às terras ocidentais, Correrio. Ele ficou em Arrenhal por 2 dias, organizando a logística e reunindo informações. Foi lá que ele fez algumas descobertas perturbadoras: o cadáver de Cersei e Sélise Baratheon se escondendo com sua filha. Quando Viserys informou Sélise que Santanis havia sido morto em batalha, ela chorou amargamente. Ele não sentiu nenhuma simpatia por ela. Seus pensamentos permaneceram na memória do terror da rainha Raela durante a Guerra do Usurpador, sua morte trágica no parto e a dor que havia se gravado em sua linhagem. Embora sua alma tivesse mudado desde então, essa dor estava sempre com ele. Uma das principais razões pelas quais ele mandou executar Santanis foi por causa de Melisandre. Embora ele não tivesse ideia de para onde a Mulher Vermelha havia desaparecido, com Santanis morto, seu poder de se opor a ele foi muito diminuído. Em Arrenhal, Viserys também soube dos infames, os assassinos dos dragões. Para a casa Targaryen, a casa Darre era pouco mais que uma família de mártires. Os 4 irmãos de Rhaegar pereceram com ele na Batalha do Tridente, e o próprio Lord Raymond Darre morreu em uma tentativa de assassinato contra a vida de Robert. E Sor William? Viserys devia tudo a ele. Sem sua intervenção, Viserys e Daenerys poderiam ter sido entregues aos homens de Robert em Pedra do Dragão ou mortos imediatamente. Agora, a casa Darre havia diminuído para um único membro sobrevivente, Lyman Darre, de 11 anos. Viserys sentiu a obrigação de proteger esse garoto. Ele não apenas garantiria que Lyman vivesse até a idade adulta, mas também pretendia encontrar para ele uma esposa bela e fértil, para que a casa Darre pudesse ser restaurada. Além de Lyman, outros órfãos das casas que se juntaram a Raymond na tentativa de assassinato foram levados perante Viserys para julgamento. Vossa Graça, eu sou Lyman Darre, filho de Lord Raymond Darre de Darre, disse o garoto trêmulo. Lyman tinha sido limpo e vestido antes de ser apresentado a Viserys. Suas roupas estavam limpas, e ele parecia bem o suficiente na superfície, mas seus olhos vermelhos, inchados e seu rosto pálido traíam sua exaustão. O peso da orfandade repentina havia cobrado seu preço dele. Daenerys, sentada ao lado de Viserys, não pôde deixar de se emocionar com a visão. Enquanto olhava para o jovem rapaz parado diante deles, usando roupas bordadas com um fazendeiro segurando um ancinho, o símbolo da casa Darre, seu coração doeu. Ela piscou, mas as lágrimas vieram de qualquer maneira, seus olhos violetas transbordando de emoção. A tristeza dela refletia a dor do menino e por um momento, ela não conseguiu conter as lágrimas. Ele realmente se parece com William, Daenerys sussurrou, sua voz cheia de emoção. Embora Lyman tivesse apenas 11 ou 12 anos, sua semelhança com Sor William Darre, o homem que a protegera e a Viserys em seus dias mais sombrios, era inconfundível. A semelhança era mais marcante em suas bocas, que eram quase idênticas. Sor William tinha sido uma figura severa com todos os outros, mas com Dany, ele sempre falava suavemente. Antes que seu irmão mudasse seus modos, Sor William era um dos poucos que a tratava com gentileza. Viserys gentilmente acariciou as costas de Daenerys, confortando-a enquanto ela olhava para o garoto. Então, ele chamou Lyman para a frente, dirigindo-se aos oficiais militares e nobres reunidos. Lyman Darre, deste dia em diante, você servirá como copeiro da princesa Daenerys até que ela atinja a maioridade. Você será tratado com o respeito e a dignidade de um príncipe. O jovem, ainda atordoado pela dor, não entendeu completamente o que isso significava. Foi somente depois de ser cutucado por aqueles ao seu redor que ele se ajoelhou diante de Viserys. A morte de seu pai pesava sobre ele. Nenhum título ou honra poderia aliviar essa dor agora. Mesmo que Viserys o tivesse feito um lorde naquele momento, isso não teria trazido alegria alguma. Era tudo para manter as aparências. Apesar da captura de Robert e da execução de Santanis, a guerra estava longe de terminar. A batalha pelas terras ocidentais ainda pairava e, além disso, a ameaça dos caminhantes brancos permanecia. Não haveria descanso sobre os louros tão cedo. Este encontro com Lyman foi um dos poucos momentos ternos após a luta brutal, um breve lampejo de calor em uma guerra fria e implacável. Mas a paz durou pouco, pois logo foi interrompida por uma chegada indesejada. A notícia chegou a Mindinho de que Viserys havia derrotado Robert e tomado Arrenhal, e ele não perdeu tempo cavalgando até lá, ansioso para se apresentar diante do novo governante. Sua chegada representou um dilema difícil para Viserys. Por um lado, Petyr Baelys era inegavelmente inescrupuloso, um homem de lealdades questionáveis e uma reputação de manipulador. Viserys detestava a ideia de mantê-lo vivo. Mas por outro lado, Mindinho havia conseguido impedir que o Vale se juntasse à guerra, impedindo-os de enviar tropas para interferir na campanha de Viserys. Só isso havia salvado inúmeras vidas e recursos. Relutantemente, Viserys considerou a situação enquanto olhava para o homem alto e magro parado diante dele. Mindinho havia prestado um serviço valioso e, pelas regras da guerra, ele merecia uma recompensa. Mas Viserys nunca lhe daria poder real.
Não, ele encontraria uma maneira de reconhecer sua contribuição, sem permitir que ele se tornasse uma ameaça. Talvez eu possa usá-lo como um lembrete, Viserys pensou, para sempre ficar vigilante. Uma ferramenta para me estimular a seguir em frente, mas nunca confiável. Afinal, Viserys pensou, ele não vai sobreviver a mim. Com sua decisão tomada, ele sentiu uma sensação de alívio tomar conta dele. Sua expressão se suavizou para algo mais agradável quando ele se virou para Mindinho e perguntou: Sr. Petyr, estou curioso. Como você convenceu Lady Lysa a apoiá-lo? Para a surpresa de Viserys, Petyr respondeu sem hesitação, gabando-se abertamente de seu caso com Lysa. Aos olhos de Mindinho, era quase como se ele estivesse vingando os Targaryen. Eu ajudei você a humilhar o líder da rebelião. Seu sorriso parecia dizer: essa é uma bela história, não é? Então Robert, o jovem, ele é seu filho com Lysa? Viserys perguntou, inclinando-se para frente. O comportamento de Mindinho mudou, mas ele respondeu suavemente: Vossa Graça, Robert, o jovem, é de fato filho de Jon Arryn. Viserys assentiu, lembrando-se de como, em outro tempo, Lysa fora o peão de Mindinho, tanto um meio de agitar o caos quanto um trampolim para promover suas ambições. A identidade do jovem Robert fora uma parte fundamental disso. Nesse caso, Sr. Petyr, continuou Viserys, tenho uma tarefa para você. É uma honra servi-lo, Vossa Graça, respondeu Mindinho com sua reverência característica. Quero que todos os nomes Arryn no vale sejam enviados para a muralha. Eu lhes darei o suporte necessário. E se houver qualquer resistência, a voz de Viserys escureceu, eu mesmo trarei os dragões. Os ombros de Mindinho relaxaram visivelmente, tranquilizados pelo fato de que Viserys agora estava começando a usá-lo como uma ferramenta. Vossa Graça, fique tranquilo, em 3 meses, não haverá um único Arryn sobrando no vale. Ótimo. Agora, vá cuidar da sua vida. Preciso ver a bruxa vermelha. A menção de Melisandre pareceu enviar uma onda de desconforto por Mindinho, como se o próprio pensamento dela o perturbasse. Ele sentiu como se a mulher vermelha tivesse de alguma forma alcançado seu peito e tomado posse de seu coração. Viserys, notando a mudança em sua expressão, sorriu interiormente. Se controlá-lo requer o uso de sua influência, que assim seja, ele pensou. Talvez seja exatamente assim que eu garantirei sua lealdade. Após seu encontro com Mindinho, Viserys seguiu para a câmara onde Melisandre estava sendo mantida. A sacerdotisa vermelha sentou-se no canto, de frente para a parede, sua postura calma e composta. Suas vestes, como sempre, estavam imaculadas, apesar de seu cativeiro. Mesmo agora, ela parecia ter influência sobre Mindinho. Viserys suspeitava que ela havia se permitido ser levada para Arrynhal com sua ajuda. Sentindo sua presença, Melisandre falou sem se virar. Você sabe o que fez? Sua voz era baixa e cheia de presságios. Você matou Santanis. E com a morte dele, o mundo está acabando. Capítulo 383 Imperador de Jade, Grande Imperatriz Mãe. O adivinho que não consegue calcular com precisão parecia estranhamente agitado. A bruxa vermelha, normalmente tão composta e legível, agora mostrava um lampejo de ressentimento, e Viserys podia ouvir o leve tremor em sua voz. Melisandre, Viserys disse suavemente, surpreendendo-a com o uso de seu antigo nome. Você esperou tantos anos em solidão. Você deve estar cansada. Solitária até? Suas palavras pegaram Melisandre desprevenida. Ela esperava o mesmo tratamento que vira de outros reis, punição, humilhação, talvez até a morte. Nas mãos de homens inferiores, ela já poderia ter sido executada, ou pior. No entanto, ali estava Viserys, falando com ela não com vingança, mas com uma preocupação estranha, quase perturbadora. É-se solitária? Ela gaguejou. A palavra parecia estranha para ela, como uma emoção que ela não sentia há séculos. E ainda assim, enquanto Viserys falava, ela de repente sentiu um peso invisível pressionando-a, como se estivesse afundando em águas profundas. Era uma sensação desconhecida, como uma vulnerabilidade há muito esquecida. Você era apenas uma garota, vendida ao templo, Viserys continuou, sua voz calma e comedida. Por que você deveria carregar tanto em seus ombros? O peso dos 7 reinos e das 9 cidades livres repousa sobre mim agora. O que você tem a temer? Melisandre olhou para ele, perplexa, como se alguém finalmente tivesse visto através das camadas de armadura que ela havia enrolado em si. Sem outra palavra, Viserys puxou uma cadeira para mais perto e sentou-se, colocando uma caixa de madeira com comida na frente dela. As coisas são como são, ele disse, sem oferecer mais explicações. Vamos comer. Não preciso comer. Lolor me sustenta, Melisandre respondeu, embora sua voz estivesse menos segura agora. Tente, Viserys insistiu com um sorriso. Até os deuses cometem erros. E o imperador de Jade e a rainha-mãe que supostamente não comem os grãos do mundo, bem, eles ainda vacilam. Confusão cintilou em seus olhos, ela não tinha ideia de quem eram essas figuras. Viserys riu baixinho e continuou, se você não comer, como alguém vai te ver como um deles? Como eles podem acreditar que você quer salvá-los? Só os outros não precisam comer. Da caixa, ele tirou um item pequeno e bem embrulhado e entregou a ela. Experimente. Eu chamo isso de sanduíche de carne. É feito com carne e trigo simples, mas delicioso. Relutantemente, Melisandre pegou o sanduíche oferecido, ainda incerta das intenções de Viserys. Enquanto ela o segurava, ele continuou tirando vários alimentos da caixa. Isto é um pãozinho, ele disse, segurando um pãozinho macio. E estes são bolinhos. Eles são excelentes, mas os bolinhos... O que você quer? Ela interrompeu, uma nota de impaciência se infiltrando em sua voz.
Havia também cautela, uma desconfiança persistente que ela não conseguia esconder. Viserys notou, relembrando seus encontros anteriores. Naquela época, quando eles só se comunicavam à distância, ela parecia quase robótica, desprovida de emoção. Mas agora, aqui neste momento, ela já havia mostrado rachaduras em sua fachada fria e impassível, não uma, mas 2 vezes. Sorrindo interiormente, ele se recostou na cadeira, sentindo que a bruxa vermelha, apesar de seu poder e mistério, não era tão intocável quanto parecia. Viserys exalou suavemente, colocou um bolinho na boca e recostou-se na cadeira, com o olhar fixo em Melisandre. Diga-me, Melisandre, ele começou, sua voz calma, mas investigativa, por que você acha que a longa noite é tão assustadora? Por causa dos caminhantes brancos e do frio, ela respondeu sem hesitar. E quantas pessoas você acha que aceitarão a longa noite e os caminhantes brancos? Ele perguntou, seu tom cheio de ceticismo. Eles aceitarão quando chegar a hora? Ela retrucou bruscamente, como se respondesse a uma pergunta tola. Viserys se inclinou para frente levemente, estreitando os olhos. E quantos você acha que sobreviverão até lá? Você sabe quantas pessoas morreram quando eu lutei contra Robert? Ele fez uma pausa, dando uma mordida em um pãozinho quente, sem se abalar com o calor. O sangue Targaryen tinha seus benefícios. A verdade é que a maioria das pessoas não se importa com a longa noite. A expressão de Melisandre vacilou, um traço de incerteza cintilou em seu rosto normalmente composto. Eles se importam com a colheita desta estação. Eles se importam com a procedência da refeição de amanhã. Viserys continuou, sua voz ficando mais áspera. Você enviou uma sombra para matar a mim e a Dany por Robert e Santanis. Mas você já parou para considerar o que aconteceria se tivesse conseguido? Ele se inclinou, sua voz ganhando intensidade enquanto falava. As cidades livres seriam dilaceradas novamente. Os mercenários se ergueriam em caos. A frágil ordem do outro lado do mar Dothraki ruiria, e Westeros seria mergulhada em uma guerra sem fim. Diga-me, Melisandre, quantos morreriam então? Sua suposta luta contra a noite é sobre garantir que mais pessoas morram antes mesmo de verem isso? Agora Viserys estava a apenas alguns centímetros dela, suas palavras a atingindo como golpes. Os ombros de Melisandre tremeram levemente sob o peso de sua acusação. Ele tinha ido direto ao cerne de suas crenças, abalando os alicerces de tudo o que ela representava. Sua voz suavizou novamente, e ele se sentou ereto, se afastando para dar espaço para ela respirar. Eu admito, eu não sou nenhum salvador. Eu posso nem ser Nissa. Eu não posso salvar o mundo sozinho. Se a humanidade quiser sobreviver à longa noite, não será preciso apenas um sacrifício. Serão necessários muitos. Uma Nissa não será o suficiente. Viserys fez uma pausa, seus olhos se fixaram nos dela. Até Azor Ahai. Ele derrotou o Rei da Noite sozinho? Duvido. Ele precisava de ajuda, e eu também. Você passou tanto tempo procurando por um salvador, Melisandre. Por que não escolher um para você? Ou melhor ainda, por que não se ver como salvador? Suas palavras pairaram no ar, deixando Melisandre visivelmente abalada. Seu peito subia e descia, como se ela estivesse lutando para compreender o que ele estava dizendo. Como se ele tivesse expressado algo profundo e profundamente perturbador. Mas Lolor. Ela começou com a voz falhando. Foda-se Lolor, Viserys pensou, com uma ponta afiada de frustração em sua voz. Um pensamento absurdo cruzou sua mente, como um cirurgião que tinha acabado de terminar uma operação de 30 horas, apenas para ouvir alguém dizer, graças a Deus. Melisandre, a voz de Viserys soou, aguda e apaixonada. Há um ditado que diz que a tocha deve ser passada adiante. O farol pode brilhar intensamente, mas pode queimar para sempre? A chama pode arder ferozmente, mas ela se apagará a menos que cada um de nós esteja disposto a se tornar seu combustível. Ele se inclinou para mais perto, olhos fixos nos dela. A fé queima intensamente, sim, mas nós somos a chama sem fim. Todos nós. Então, você ainda espera que um Salvador venha? Nós somos a chama sem fim. As palavras ecoaram na mente de Melisandre, reverberando como o primeiro raio da aurora perfurando a escuridão. Aquela frase simples se espalhou por seu coração, expandindo-se, crescendo, até dividir sua vida em duas, tudo antes deste momento e tudo depois. Viserys se levantou, um pãozinho em uma mão, e estendeu a outra em sua direção. Melisandre, salve o mundo comigo. Ela olhou para ele e naquele momento ele parecia uma montanha se erguendo da terra, imensa, imóvel, sustentando o céu para todos abaixo dela. O peso do mundo da longa noite não parecia tão pesado agora que ela não estava carregando sozinha. Tentativamente, ela estendeu a mão para pegar a dele, então hesitou, sua coragem vacilando. Ela se retirou. Mas Viserys não vacilou, seu olhar firme, como se a incitasse a seguir em frente sem dizer uma palavra. Reunindo sua força, ela estendeu a mão novamente, dessa vez mais alto do que antes. Suas largas mangas vermelhas deslizaram para baixo, revelando seus pulsos pálidos e antebraços suaves. Pela segunda vez ela parou recuando. Mas Viserys permaneceu calmo, oferecendo encorajamento silencioso. Na terceira tentativa Melisandre não hesitou mais. Ela estendeu a mão para ele, sua mão firme agora, e pegou a dele. Capítulo 384 A chegada tardia do velho Frey. O velho Frey sabia que sua decisão tinha chegado tarde demais, então ele pegou um barco em sua idade avançada para o castelo de Arrinhal. A viagem quase o quebrou. Parecia que cada osso em seu corpo tinha uma mente própria. Quando ele entrou no vasto salão de Arrinhal, semelhante a um armazém, com seus poucos filhos igualmente velhos, o peso de seus anos pareceu encher a sala.
Assim que eles entraram, eles viram o dragão amarelo deitado atrás de Viserys. Ele parecia estar dormindo. Seus olhos fechados, sua cauda pendurada nos degraus, e apenas seu peito e barriga subindo e descendo a cada respiração. O salão de arrinhal era enorme, um dos poucos espaços internos grandes o suficiente para abrigar um dragão. Tão grande foi o primeiro pensamento que passou pela cabeça do velho Frey enquanto ele olhava para o dragão amarelo. Ele imaginou que a besta poderia atacar com sua cauda e facilmente esmagar a grande carruagem em que ele havia chegado. Enquanto o velho Frey navegava ao longo do tridente, observando o que havia nas margens do rio, o arrependimento pesava sobre ele. Eu deveria ter entrado na guerra antes. Ele tinha visto milhares de navios de guerra novos, um exército bem equipado e leal, um dragão crescente e gigantes parados do lado de fora dos corredores como uma guarda de honra. Viserys era muito mais poderoso do que ele havia previsto, sua força crescendo rapidamente em direção ao poder da casa Targaryen em seu auge, à véspera da Dança dos Dragões. E quando Valder Frey percebeu que Viserys ainda não tinha 20 anos, ele sabia que o retorno dos Targaryen à glória era inevitável. Em 30 anos, no máximo, Westeros e Essos se curvarão mais uma vez ao rugido do Dragonlord, ele pensou. Com o apoio de seus filhos, o velho Valder deu um passo à frente e falou: Valder Frey, senhor dos gêmeos, cumprimenta vossa graça, Viserys. Viserys estava observando Valder desde o momento em que ele entrou. O velho estava curvado e frágil, e até mesmo uma breve reverência parecia quase mais do que ele poderia suportar. No entanto, este era o mesmo homem que havia engravidado sua jovem esposa recentemente. Pycelle não tem nada contra ele quando se trata de permanecer vigoroso, Viserys refletiu. E na sua idade, sem realizações notáveis em seu nome, ele manteve seus filhos e netos submissos, até mesmo bajuladores. Ele é um mestre em administração familiar. Ao contrário de Aerys, que falhou em controlar seu filho adulto Rhaegar, os filhos de Frey e muitos netos todos lhe mostraram respeito. Lord Frey é velho. Conceda-lhe um assento, Viserys ordenou. Um servo rapidamente trouxe uma cadeira e a colocou atrás de Frey. Obrigado, vossa graça, por sua gentileza. Até mesmo a curta caminhada dos portões de arrinhal até o salão tinha sido uma luta para Valder, e ele certamente estava grato por finalmente se sentar. Parabéns pela vingança de vossa graça pelo príncipe Rhaegar. Trouxe 3.000 tropas para ajudar vossa graça. 3.000 tropas. Viserys não pôde deixar de refletir sobre o número. Na linha do tempo original, Robb conseguiu reunir apenas 2.000 tropas graças à influência de suas alianças. Mas aqui, sem levantar um dedo, o velho Frey entregou 3.000 homens diretamente em suas mãos. Provavelmente era tudo o que Frey tinha a oferecer. Sinto a lealdade de Lord Frey, a voz de Viserys ecoou pelo salão, ressoando nas paredes de pedra. O som fez os ossos doloridos do velho Frey se sentirem um pouco mais à vontade. Mas Viserys não tinha terminado. No entanto, não posso ignorar o fato de que você escolheu trair os Targaryens. Você está bem ciente de que Rhaegar morreu não muito longe dos gêmeos, e ainda assim você ficou parado e não fez nada. Viserys enfatizou deliberadamente a palavra, você fazendo os Frey tremerem visivelmente. O velho Frey sabia muito bem que a segunda metade do que as pessoas diziam era geralmente a mais importante. A menção de Viserys de desenterrar o passado fez seus músculos ficarem tensos mais uma vez. A reivindicação de Robert Baratheon ao trono nunca foi particularmente forte, e ele precisava estabilizar os 7 reinos rapidamente. Por essa razão, Robert fez vista grossa à decisão do velho Frey de unir forças somente após a morte de Rhaegar. Mas Viserys era diferente. Ele não podia se dar ao luxo de tamanha leniência. Se ele falhasse em punir a casa Frey de alguma forma, seria um insulto aos legalistas que permaneceram fiéis aos Targaryens. O velho Frey entendeu a precariedade de sua situação. Ele não tinha mais coragem, ou força, para cometer outra traição, como o infame casamento vermelho. Tudo o que ele podia fazer agora era rezar para que a punição de Viserys fosse algo que ele pudesse suportar. Vossa graça, disse o velho Frey, com a voz trêmula, a casa Frey está disposta a aceitar sua punição. Viserys já havia decidido uma punição muito antes desta reunião. Ele olhou para o miserável Valder Frey e pronunciou, já que você trouxe 3.000 homens, você pode ficar por enquanto. Tenho grandes planos para Arrinhal, e seus homens permanecerão para consertar o castelo. O custo dos reparos será arcado inteiramente pela casa Frey. O velho Frey sentiu uma onda de alívio tomar conta dele. Essa punição parece suportável, ele pensou, desde que não envolva perder suas terras ou título. Mas ele havia subestimado Viserys e a situação completamente. A casa Frey tem uma grande população, e acredito que há muitos indivíduos talentosos entre eles. Viserys começou. Para a renovação de Arrinhal, recompensarei o progresso e a qualidade. Aqueles que se destacarem em seu trabalho receberão títulos, seres ou talvez até lordes. O primeiro pensamento do velho Frey foi, ei, isso não é ruim. Eu poderia usar algum dinheiro para comprar alguns títulos. Mas no momento seguinte seu rosto empalideceu. Quanto aos feudos, continuou Viserys, que os antigos lordes os preparem. Isto vai destruir a casa Frey. O velho Frey olhou para Viserys, alarmado. Naquele momento, o dragão se mexeu, abrindo seus olhos dourados. Seu olhar encontrou o dele, e qualquer argumento que ele tivesse morreu em sua garganta. Ele vai me matar aqui? Não, ele não vai. O velho Frey tentou se firmar mentalmente, mas o medo era grande demais. Ele não ousou desafiar Viserys. Após algumas respirações tensas, ele cedeu. Eu entendo.
Obrigado, Vossa Graça, por sua gentileza. O velho Frei sabia o motivo pelo qual ele havia mantido o controle sobre sua grande família por tanto tempo. Ele nunca havia nomeado formalmente um herdeiro. Embora todos presumissem que seu filho mais velho herdaria, o velho constantemente atribuía tarefas aos outros filhos, mantendo suas ambições vivas. Mas com Viserys oferecendo novos títulos, o fascínio do título de Lorde estava desaparecendo. Meus últimos anos serão muito menos confortáveis, ele percebeu. No mínimo não poderei ter outra esposa. Ele olhou de volta para seus filhos. Todos, exceto o mais velho, tinham expressões ansiosas. Eles não vão permanecer leais a mim, ele pensou amargamente. Eles vão pegar meu dinheiro e minhas terras para bajular Viserys. No final, eles vão se tornar seus apoiadores mais leais, e é tudo culpa minha. Capítulo 385 O desaparecimento dos Tulis. Terras fluviais. A fortaleza de Correrio, triangular em forma, ficava orgulhosamente na confluência dos rios Tumblestone e Red Fork do Tridente. De longe parecia requintada e formidável. As terras férteis ao redor de Correrio, nutridas pelos dois rios, faziam dela um local ideal para um castelo. Ao mesmo tempo, os rios forneciam fortificações naturais e fortes. Infelizmente para Riverrun, Viserys havia enviado sua frota diretamente. Jorah Mormont liderou 10.000 tropas e 100 pequenos navios de guerra para cercar o castelo. Ele se agachou, pegou um punhado de terra e cheirou. Antes ele teria invejado uma terra tão fértil, mas agora, com suas propriedades e mansões em Tyrosh, isso não o impressionava mais. Mais importante, Jorah podia ver pelas ações recentes de Viserys que ele estava apertando seu controle sobre os nobres de Westeros. O futuro dos Sete Reinos não será apenas sobre o domínio Targaryen e Jorah refletiu. Pode ser que apenas os Targaryen permaneçam. Ele suspeitava que Viserys acabaria levando a nobreza de Westeros ao exílio, talvez para as cidades livres. Quanto mais cedo Viserys agisse, mais forte seria sua posição. Jorah parecia notavelmente à vontade durante o cerco, e por um bom motivo. Primeiro, Viserys não havia exigido que ele tomasse Correrio rapidamente. Segundo, havia menos de 200 soldados defendendo o castelo. Oster Tully, acamado e frágil há muito tempo, ainda estava segurando o forte. Seu corpo havia murchado com a idade, seus músculos atrofiados, e ele agora estava mais de meia cabeça mais baixo do que em sua juventude. A armadura que antes lhe servia agora pendia desajeitadamente, como uma concha sobre seu corpo. Oster estava nas ameias, olhando para a bandeira negra do dragão de 3 cabeças ondulando ao vento como ondas. Meu senhor, Viserys diz que se você se render, ele poupará Edmure. Ele permitirá que ele vista o negro e se junte à patrulha da noite, um guarda relatou. HMPH. Oster bufou. Se aquele pirralho filho de dragão Viserys é tão capaz, deixe-o enviar seu dragão para cá. Eu poderia defender Correrio com 20 homens, quanto mais 2.000. Ele não deu importância aos termos da rendição. Na verdade, Oster estava desesperado. Se Viserys poupasse Edmure, e talvez até deixasse um pequeno feudo para ele se casar e ter filhos, ele poderia ter considerado a rendição. Mas Viserys nunca concordaria. Permitir que os nobres se casassem entre si seria muito perigoso, Oster refletiu amargamente. A casa Tully era um excelente exemplo dessa ameaça. Eles quase se tornaram um eixo da Liga dos Usurpadores. Viserys precisava dar um exemplo brutal para a nobreza de Westeros. Eles se casariam com a família real ou se casariam com seus próprios vassalos, nada mais. Foi por isso que Jorah nem sequer considerou atacar Correrio de frente. As 10.000 tropas que ele trouxe não eram principalmente para o cerco. 8.000 deles estavam posicionados para proteger contra qualquer aproximação do exército das terras ocidentais, que poderia vir da direção de Dente Dourado. Os 2.000 soldados restantes, junto com trabalhadores recrutados, foram colocados para trabalhar desviando os rios Tumblestone e Green Fork do Tridente, preparando-se para inundar Correrio. O plano de Jorah era matá-los de fome até a submissão. 5 dias depois, com as provisões acabando, os defensores de Correrio se voltaram contra Oster. Eles o decapitaram, e Correrio caiu. Viserys finalmente escolheu não executar Edmure Tully ou Brynden Blackfish Tully, que tinham sido trazidos do vale por Mindinho. Em vez disso, ele enviou o tio e o sobrinho para a muralha, vestidos de preto. Quando chegaram a Winterfell, descobriram que Ned Stark também estava se preparando para vestir o preto e se juntar à patrulha da noite. Ned e Catelyn não dormiram nada na noite anterior. Eles conversaram sobre tudo desde a primeira vez que se conheceram, até o primeiro beijo, até o nascimento dos 6 filhos. A conversa durou até a luz lá fora começar a clarear. Ned, estou entrando em trabalho de parto. Isso não pode esperar? A voz de Catelyn tremeu de emoção, seu queixo firmemente firme, lágrimas ameaçando cair. Ela implorou ao marido, esperando por um último momento juntos. Ensinei a Robb tudo o que ele precisa saber, Ned respondeu suavemente. E se houver algo que ele não entenda, ele pode me perguntar. Meu amor, Edmure e os outros estão me esperando. Não posso ir embora com isso sem resolver. Ele segurou Catelyn perto, sua mão gentilmente acariciando sua barriga inchada. Em 2 meses, seu 6º filho nasceria. Seu coração estava pesado com o conhecimento de que ele a estava deixando em tal momento, logo após a morte de seu pai. Conforme a luz da manhã ficava mais forte, Ned sabia que era a hora. Ele se levantou da cama, apesar dos pedidos silenciosos de Catelyn, e começou a se vestir. Ela observou seu marido passar de nu para completamente vestido, colocando o manto negro da patrulha da noite sobre os ombros. Stark sempre gostou de preto, Catelyn disse amargamente, sua voz tremendo.
Parece que ele não mudou muito, mesmo como Lorde Comandante. Com a ajuda de sua Ia, ela se levantou da cama também. Eles desceram juntos para o refeitório. Robb, Sansa, Arya, Bran, Rickon, Brinden, Edmure e os outros já estavam lá, reunidos para o que seria sua última refeição como família. O salão estava quente e silencioso, embora um ar sombrio pairasse sobre a mesa. Sansa tinha chorado a noite toda, e Arya não conseguia entender bem o porquê. O pai deles estava indo apenas para a muralha, certamente eles poderiam visitá-lo. Mas em algum momento, Sansa percebeu a tristeza de não poder ver o pai quando quisesse, e esse pensamento a manteve acordada. Pai, mãe, as crianças cumprimentaram seus pais, ficando de pé quando Ned e Catelyn entraram no salão. Até Edmure e Brinden se levantaram de seus assentos em respeito. A família sentou-se junta, não aglomerada, mas próxima, compartilhando uma última refeição. Enquanto comiam, a conversa naturalmente se voltou para as crianças. Pai, eu não quero me casar com Viserys. Ele matou vovô. Sansa explodiu de repente, sua voz tremendo de emoção. Ned suspirou, passando a mão pelos cabelos dela. Minha filha, Lord Oster foi morto por um traidor, não por Viserys. Sansa ficou em silêncio, mas a relutância em seu rosto permaneceu. Você tem 13 anos agora, Ned continuou gentilmente, e em 3 anos, você retornará a Porto Real. À menção de Porto Real, o coração de Sansa afundou. Ela já tinha ido lá cheia de excitação, esperando se casar com o príncipe Joffrey. Mas Joffrey nem era mais um príncipe, e ela tinha sido aprisionada na Fortaleza Vermelha. Para ela, Porto Real era um lugar sinistro e amaldiçoado. Enquanto isso, Edmure e Brinden não disseram nada. Viserys havia demonstrado misericórdia a eles ao mandá-los para a muralha, e eles tiveram sorte de ainda estarem vivos. Enquanto comiam em silêncio, Mestre Luwin entrou no salão, segurando uma carta. Ele a entregou a Ned, que a abriu na frente de todos. Depois de ler por um momento, ele olhou para cima e anunciou: não vou embora por enquanto. Capítulo 386 Xixa. Agora que apenas Casterly Rock permanecia nas terras ocidentais, Tywin não tinha como virar o jogo da guerra a menos que pudesse conjurar uma horda de dragões. De uma perspectiva estratégica, Viserys decidiu retirar algumas de suas tropas para reduzir o consumo. Enquanto ele estava pensando em quem deixar para trás, o jovem Connington entrou em sua tenda. Vossa Graça, um mercenário que diz ser escudeiro de Tyrion diz que precisa vê-lo. O nome dele é Bronn. Bronn? Viserys, é claro, conhecia o homem, mas não conseguia entender por que Bronn estava nas terras ocidentais, muito menos porque ele o estava procurando. Viserys não havia dado ordens estritas para que qualquer mercenário que apoiasse Robert fosse executado à primeira vista? Então por que Bronn viria até ele? O que ele quer? Perguntou Viserys. Vossa Graça, esse Bronn trouxe uma mulher com ele. Uma mulher? Viserys ficou ainda mais perplexo. O que ele poderia querer trazendo uma mulher aqui? No entanto, ele não pressionou o assunto mais. Em vez disso, ele ordenou que seus guardas trouxessem o homem para interrogatório. Momentos depois, Bronn entrou na tenda espaçosa, trazendo consigo uma mulher de cabelos escuros na faixa dos 30 anos. Bronn olhou ao redor da sala enquanto entrava, notando os móveis surpreendentemente simples. Ele imaginou que os senhores, mesmo em guerra, se cercariam de luxos, mesas opulentas, bancos e tapeçarias com símbolos de suas casas. No entanto, aqui não havia nem mesmo um tapete. Uma mesa simples mas grande estava no centro, com um mapa das terras ocidentais pendurado atrás dela. Ao lado dela, um suporte de armadura exibia uma armadura sem adornos. Bronn rapidamente voltou sua atenção para Viserys, que usava roupas pretas simples e um anel de osso de dragão em cada dedo. Seus cabelos prateados e olhos violetas, combinados com uma beleza quase etérea, irradiavam tanto poder que Bronn sentiu sua respiração ficar presa na garganta. Vossa Graça, eu sou Bronn, o mercenário. Trouxe alguém que pode ajudá-lo a tomar Porto Real. Fale claramente. Meu tempo é precioso, Viserys respondeu secamente, desinteressado em trocar gentilezas com um mercenário que ele considerava inferior a ele. Bronn rapidamente assentiu. Sim, Vossa Graça. Esta mulher, o nome dela é Tisha. Tyrion me pediu para encontrá-la nas terras ocidentais? Tisha? O interesse de Viserys despertou imediatamente. Bronn notou a mudança repentina e sentiu uma sensação de alívio, sua vida provavelmente estava segura por enquanto. Viserys voltou sua atenção para a mulher. Quando o nome de Tyrion foi mencionado, sua expressão mudou visivelmente, confirmando a ele que esta não era uma camponesa comum. Ele estava bem ciente da história entre Tyrion e Tisha, e sabia do profundo peso emocional que ela tinha no coração do anão. Ele caminhou até ela, examinando-a de perto. Ela tinha menos de 1,5 metros de altura, sua pele desgastada pelo tempo e pelas dificuldades. Ela só poderia ser descrita como magra, sua aparência longe do que alguém chamaria de pequena. Uma mulher na casa dos 30, Viserys refletiu, não importa quanta maquiagem ela usasse, nunca poderia se parecer com uma mulher na casa dos 20. Em uma era tão dura quanto a deles, uma mulher comum não tinha acesso a luxos como maquiagem ou cuidados com a pele. Até Margaery Tyrell, a famosa Pequena Rosa, só podia se dar ao luxo de lavar o rosto com leite para preservar sua beleza. O tempo e os elementos haviam despojado essa mulher do encanto que ela poderia ter possuído. Se Tyrion estivesse diante dela agora, ele poderia nem mesmo reconhecê-la. Mas se ela realmente fosse Tisha, Viserys sabia que havia uma maneira de torná-la útil. Ele poderia usar magia de sangue para restaurar temporariamente sua aparência jovem.
Olhe para cima, Viserys ordenou, arrependendo-se instantaneamente de suas palavras enquanto um silêncio desconfortável caía sobre a tenda. Tisha não obedeceu. Em vez disso, seu corpo tremeu. Responda-me. Você é Tisha. Eu não sou. Ela disse teimosamente, sua voz trêmula. Eu não conheço nenhuma Tisha. Viserys se inclinou, sua voz mais suave, mas cheia de autoridade. Tisha, Tyrion pensou em você esse tempo todo. Ele sente sua falta mais do que você imagina. As palavras dele pareceram cortar suas defesas. Uma névoa de lágrimas nublou os olhos de Tisha, embora ela tentasse esconder. Tyrion provocou incêndios florestais por todo Porto Real. Você deve ter ouvido falar deles. Ele planeja morrer lá, comigo. Mas se você vier comigo para vê-lo, muitas vidas podem ser poupadas. Se ele se render, permitirei que você deixe Westeros e viva seus dias em paz. Você, Tisha, é a única que pode salvá-lo agora. Tisha olhou lentamente para cima, seu olhar finalmente encontrando o de Viserys. Mas, Vossa Graça, ela começou, sua voz cheia de dúvida. Eu não sou a mesma pessoa que eu era 10 anos atrás. Eu estou velha agora. Ele nem vai me reconhecer. Ah, mulheres, Viserys pensou, estudando seu rosto. Ao contrário das mimadas Cersei ou Catelyn, ou das jovens garotas de 10 ou 20 verões, as feições de Tisha carregavam o desgaste do tempo. No entanto, como uma camponesa intocada pelos rigores do parto, ela não parecia tão velha. Não se preocupe com isso, Viserys disse suavemente. Eu tenho um jeito de fazer você parecer seu eu mais jovem por um tempo, contanto que você concorde em cooperar. Tisha hesitou, visivelmente tentada pela oferta, mas algo ainda a segurava. Não, Vossa Graça, ela murmurou. Eu não sou mais digna dele. Não sou apenas uma camponesa agora, mas eu também. Viserys sabia a que ela se referia, o estupro coletivo brutal que Tywin havia ordenado. Ele suprimiu seu desgosto. O velho leão merecia sua morte em sua pilha de esterco. Ele ainda é um anão, e você não estava no controle do que aconteceu. Não é sua culpa, Viserys disse, tentando tranquilizá-la. Ele pesou a importância dela com base nas ações de Tyrion no passado. Afinal, Tyrion havia matado seu próprio pai por ela. Isso é impressionante. Se Tyrion se render, você promete não matá-lo? Ela perguntou cautelosamente. Você ousa negociar com sua graça? Bronn gritou, dando um passo à frente. Fique fora disso, Viserys disse bruscamente. Sua paciência com Bronn estava acabando. O mercenário rapidamente ficou em silêncio, percebendo que havia passado dos limites. Na verdade, Viserys já pensou em matar Tyrion, especialmente depois de descobrir que Tyrion havia contratado alguém para atacar o dragão. Mas as coisas mudaram. Se Tyrion pudesse entregar Porto Real intacto, muitas vidas poderiam ser salvas, e talvez até os crimes de Tyrion perdoados. O que um anão sem uma casa poderia fazer agora? Poupá-lo não é impossível. Claro, Viserys disse finalmente, seu tom calmo. Eu lhes dou minha palavra. Se Tyrion se render, não apenas pouparei sua vida, mas darei a vocês dois um navio para irem aonde quiserem, desde que seja longe de Westeros. Tisha olhou nos olhos de Viserys, procurando por qualquer sinal de engano. Por fim, ela assentiu. Ela estava convencida. Capítulo 387 Reunião. Tyrion não tinha interesse em alterar os móveis originais da Torre da Mão. A única diferença perceptível era o grande número de livros, quase 3 vezes mais do que antes. Ele estava orgulhosamente diante do mapa dos 7 reinos, seus olhos afiados passando rapidamente entre as marcações de Porto Real e Rochedo Casterly. De repente, o cheiro de odor corporal penetrou em suas narinas, interrompendo seus pensamentos. Sem se virar, ele disse, olhe para nós agora. Apenas meu pai e eu ainda estamos de pé em toda Westeros. Mesmo daqui a 500 anos, acredito que alguém se lembrará de nossos nomes. Quando Shai não respondeu, Tyrion pulou da cadeira virando-se para encará-la. Não se preocupe, ele disse, seu tom surpreendentemente calmo, eu vou garantir que você seja bem cuidada. Eu vou colocá-la em algum lugar seguro e te dar ouro suficiente para viver confortavelmente pelo resto dos seus dias. Com suas palavras, Shai se agachou, sua voz tremendo. Meu leão, eu não posso viver sem você. Tyrion não estava com vontade de decifrar a sinceridade do apelo dela. Ele a empurrou rudemente para o chão. Os tapetes de MYR suavizaram o impacto, não o tornando nem frio nem desconfortável. Ele arrancou as roupas dela com pouco cuidado, expondo seu corpo ao ar frio da câmara. O cômodo na Torre da Mão logo se encheu de uma tensão inconfundível e aquecida. 10 minutos depois, Tyrion se levantou do chão, deixando Shai para trás enquanto caminhava em direção à porta. Do lado de fora, Lord SLYNT estava esperando, ladeado por um grupo de mantos dourados. Tyrion tinha uma noção do que estava por vir e, com seu humor irônico de sempre, sorriu. Obrigado, meu senhor, por me permitir terminar o ato final da minha vida. Eu certamente cantarei seus louvores ao Deus dos seios e ao Deus do vinho. Lord SLYNT, incapaz de compreender a atitude despreocupada de Tyrion, deu um breve aceno. Seus homens avançaram, colocando uma espada no pescoço de Tyrion. Mas Tyrion, sem se incomodar, olhou para o céu. Ah, que dia lindo para fechar os olhos. Os mantos dourados o amarraram, preparando-se para entregá-lo ao exército Targaryen estacionado do lado de fora da cidade. Enquanto o levavam para longe, Tyrion olhou para Styrbling e provocou. Sério, Lord SLYNT, você acha que tudo isso é necessário para um anão? SLYNT, sem perder o ritmo, respondeu, só estou tentando parecer mais sincero.
Tyrion riu da franqueza do filho do açougueiro, mas não disse mais nada enquanto os mantos dourados o escoltavam até o portão do rio. Fora da cidade, Oit, que liderava o cerco, notou os portões se abrindo. Desconfiado, ele enviou alguém para investigar. Como um estrategista astuto e informado, ele já tinha ouvido falar dos movimentos de SLYNT, mas tinha escolhido não intervir. Não era que ele não quisesse, era simplesmente que sua valiosa inteligência tinha perdido seu valor. Não havia mais ninguém leal o suficiente para vender aos Lannisters, Robert estava morto, e o reino tinha mudado. No entanto, mesmo nesses tempos caóticos, Varys, sempre o conspirador, viu uma oportunidade. O usurpador havia perdido seu trono, mas o jogo não havia acabado. Blackfyre ainda tinha uma chance. Varys havia servido a Aerys, Robert e agora Viserys. Ele era apenas mais um ornamento no trono de ferro, sempre se adaptando aos ventos do poder. Em sua mente as marés ainda podiam ser viradas. Logo, ele pensou, os jogadores se encontrariam todos do lado de fora dos muros. Connington, agora sitiando King's Landing, estava esperando. A dança estava longe de terminar. Sir Connington, Tyrion foi capturado, um mensageiro relatou. O homem que alega ser o capitão da guarda diz que quer se render a nós. Connington assentiu, sua expressão calma apesar de já ter recebido as notícias de Varys, a Aranha, na noite anterior. Esta não era uma rendição comum. Ele não apenas ajudaria Viserys a retomar Porto Real, mas também teria a chance de confrontar Varys, que tinha laços com os Blackfyre. Era hora de questioná-lo. De repente, um rugido agudo de dragão ecoou à distância. Connington, espiando pelo binóculo, viu o dragão amarelo voando em sua direção. Viserys havia chegado. Preciso cumprimentar Vossa Graça primeiro, murmurou Connington, movendo-se com determinação. Renda-se. Viserys levantou uma sobrancelha quando Connington deu a notícia. Tyrion está se rendendo? A princípio, ele ficou surpreso, mas então um sorriso irônico surgiu em seus lábios. Fazia sentido. Porto Real não era Rochedo Casterly, afinal. A sede ancestral dos Lannister era uma fortaleza que eles mantinham há séculos, mas a capital? Era um covil de lealdades divididas. Tyrion não poderia unir as facções da cidade. O diabinho sempre foi habilidoso em fazer acordos, mas agora ele era o acordo. O quê? Se rendeu? Tisha, que tinha ouvido a conversa, sentiu suas pernas cederem sob ela. Sua mente correu, e ela entendeu a dura realidade. Seu valor estava em Tyrion, e o valor de Tyrion estava em Porto Real. Agora que ele havia perdido o controle da cidade, Tyrion não escaparia da morte. O pensamento fez seus olhos se encherem de lágrimas. Vossa Graça, ela gritou, caindo de joelhos diante de Viserys. Por favor, deixe-me vê-lo. Só uma vez, deixe-me vê-lo. Eu ficaria contente em morrer depois. Connington pareceu intrigado com a reação dela, mas Viserys lhe ofereceu uma breve explicação. Connington suspirou, sentindo uma rara centelha de simpatia tanto por Tyrion quanto por Tisha. Do outro lado do campo de batalha, Tyrion ficou atordoado quando ouviu que Viserys havia trazido Tisha até ele. Dado que Tyrion já estava sob custódia, Viserys não viu necessidade de restaurar sua aparência por meio de magia. Mas para a surpresa de todos, Tyrion a reconheceu à primeira vista, embora seu rosto tivesse mudado com a idade. Tyrion, Tisha disse, sua voz tremendo enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas. Você se lembra de mim? Tyrion ficou congelado. Você é mesmo Tisha? Sua voz vacilou em descrença. Como poderia ser ela? Como ela ainda poderia parecer a mesma depois de mais de 10 anos? Seus olhos dispararam das linhas em seu próprio rosto para as cavidades em suas bochechas. No entanto, lá estava ela, inalterada em seus olhos, assim como ele se lembrava dela. Não temos servos em nossa pequena casa. Eu sou sua serva, Tisha sussurrou, recitando as palavras que somente os dois conheciam. No momento em que ela as falou, a hesitação de Tyrion se dissipou. Ele cambaleou em direção a ela, braços abertos. Tisha correu para frente, e depois de mais de uma década de separação, os dois amantes miseráveis se abraçaram, segurando um ao outro firmemente. Eles se beijaram com o tipo de paixão que havia sido congelada no tempo, até Viserys fazer sua entrada. Viserys, Vossa Graça, Tyrion disse, interrompendo o beijo, mas ainda segurando Tisha perto. Os 7 deuses te abençoem. Para a surpresa de todos, a gratidão na voz de Tyrion era genuína, como se alguma emoção profunda finalmente tivesse encontrado sua liberação. Por alguma razão, Viserys continuou, Jaime queria que eu lhe dissesse que Lady Tisha nunca foi uma prostituta e que ela realmente amava você. Tisha, Tyrion sussurrou, seu olhar nunca a deixando. Lágrimas brilhavam em seu rosto, e mesmo em sua feiura, ele parecia transformado a cada momento. Varys e SLYNT ficaram de lado, perplexos com a cena diante deles. Era como se tivessem trazido Tyrion aqui para jurar lealdade, mas em vez disso, parecia que tinham arranjado uma reunião de amantes. Viserys lançou um olhar para Connington. Vá se acalmar, Lord SLYNT e Varys, ele ordenou. Depois que a dupla saiu, Viserys teve uma conversa particular com Tyrion e Tisha, que também estavam presentes. A sala estava cheia de tensão, mas o foco de Tyrion permaneceu em Tisha. Você não vai perguntar sobre Rochedo Casterly? Viserys perguntou. Casterly Rock? Meu pai? Tyrion zombou. Se você conseguir matá-lo, ficarei mais feliz do que você imagina. Isso era tão Tyrion. Mesmo enquanto ele falava, seus olhos nunca se desviaram do rosto de Tisha. Vossa Graça, Tyrion disse calmamente, sua voz solene agora. Estou pronto para morrer quando você achar conveniente. Capítulo 388 Os esforços de Varys em vão.
Tyrion olhou profundamente nos olhos de Tisha, e houve uma desconexão chocante entre sua expressão amorosa e as palavras que se seguiram. Embora seu coração estivesse claramente cheio de afeição por ela, ele perguntou sobre sua morte iminente com completa indiferença. A ansiedade de Tisha aumentou com seu comentário casual. Depois de mais de 10 anos separados, eles finalmente se reuniram, e agora estavam enfrentando outra separação, esta permanente. Seu desespero tomou conta quando ela virou seu rosto cheio de lágrimas para Viserys. Vossa Graça, por favor, ela gritou. Deixe-me morrer no lugar dele. Varys e SLYNT, parados ali perto como dois pilares de carne abarrotados, observavam a cena atentamente. Varys, sempre o mestre do controle, permaneceu calmo, embora sua mente já estivesse calculando os resultados potenciais. SLYNT, por outro lado, não conseguia esconder o piscar inquieto de seus olhos, esperando avaliar como esse apelo poderia impactar suas próprias recompensas. Os pensamentos de Varys se voltaram para o futuro. Esta era uma chance de avaliar o caráter de Viserys. Como o príncipe lidou com este assunto revelaria muito sobre seu temperamento e daria a Varys uma visão para a ascensão futura do jovem Connington. SLYNT, mais egoísta, simplesmente se perguntou que recompensa ele poderia extrair de Viserys se ele perdoasse Tyrion. Se o Wyn pudesse ser poupado após uma tentativa de assassinato, certamente SLYNT e um conselheiro com serviço meritório se sairia bem. Viserys considerou o apelo de Tisha antes de balançar a cabeça. Só espere pelo seu julgamento, Tyrion. Você contratou assassinos para matar meu dragão. Por isso, você enfrentará um julgamento, mas eu não mato pessoas só para satisfazer um capricho. Sua resposta surpreendeu tanto Varys quanto Connington, que trocaram um olhar. Connington, tendo vivido o reinado encharcado de sangue de Aerys, achou essa contenção revigorante. O autocontrole de Viserys estava muito longe da crueldade imprevisível do Rei Louco. Varys, porém, viu um desafio em potencial. Um governante com emoções estáveis pode ser mais difícil de manipular. Tyrion, no entanto, soltou um suspiro de alívio, finalmente tirando o olhar do rosto choroso de Tisha. Então, ainda temos tempo, ele murmurou, um toque de seu antigo humor retornando. Então, virando-se para Viserys, ele disse, Vossa Graça, se eu ajudar a tomar Rochedo Casterly, você me deixará ir para a muralha? Ou talvez me permita viver por 1 ano, ou 2, ou até 6 meses. 1 mês, talvez? Ele deu um sorriso irônico. Você queria conquistar Casterly Rock desde que chegou em Westeros, não é? Meu pai uma vez me disse para limpar os esgotos de lá. Acredite, ninguém conhece suas fraquezas melhor do que eu. Viserys não escondeu seu interesse. A oferta de Tyrion era tentadora, e não havia razão para não aceitá-la. Mesmo que Tyrion fosse finalmente sentenciado à morte, ele poderia receber um adiamento por essa ajuda inestimável. Também serviria como uma demonstração de que tentar assassinar a família real não levaria à misericórdia. Tyrion havia falhado, e ainda assim, por meio de sua inteligência e desenvoltura, ainda poderia ser útil. Leve os dois embora, Viserys ordenou. Nós lidaremos com isso depois. Enquanto Tyrion e Tisha eram levados para fora, Viserys voltou sua atenção para assuntos mais urgentes. A tenda agora estava ocupada apenas por Viserys, Connington, SLYNT e Varys. Havia algo pesando no ar, algo que apenas SLYNT parecia alheio. Viserys decidiu se dirigir a ele primeiro, deixando a conversa mais perigosa com Varys para o final. Sr. SLYNT, Viserys disse, um leve sorriso brincando em seus lábios. Sua lealdade não passou despercebida. Eu farei de você um lorde. As terras e recompensas serão discutidas após a derrota de Tywin. Obrigado, Vossa Graça. SLYNT exclamou ajoelhando-se e erguendo sua espada em um gesto de lealdade inabalável. Naquele momento, os pensamentos de SLYNT já estavam correndo, imaginando um novo brasão de família, um guerreiro amarrando um leão macho. Quando SLYNT saiu da tenda, sua mente cheia de grandes visões, apenas Viserys, Connington e Varys permaneceram. Varys de repente sentiu que algo estava errado. A sala tinha ficado assustadoramente quieta, e ele olhou para Connington, que estava evitando contato visual. O silêncio era normalmente espesso, quebrado apenas pelos sons distantes de soldados, cavalos e carruagens se movendo do lado de fora da tenda. Por dentro, no entanto, a tensão era palpável. O coração de Varys começou a disparar quando ele percebeu que Viserys havia feito uma pausa anormalmente longa. Algo não estava certo. Varys, sempre o diplomata, vestia-se cuidadosamente hoje. Ele usava uma túnica de seda preta bordada com um dragão amarelo do tamanho da palma da mão, um aceno sutil ao príncipe que ele buscava impressionar. No entanto, conforme Viserys se aproximava, Varys podia sentir a energia predatória irradiando dele. Era como se um dragão estivesse circulando sua presa, pronto para atacar a qualquer momento. Viserys parou tão perto de Varys que eles quase conseguiam ouvir os batimentos cardíacos um do outro. Varys, estranhamente nervoso, conseguia sentir a aura perigosa que emanava do príncipe. O suor escorria pela nuca, embora ele mantivesse a calma exterior. Viserys, por sua vez, notou algo peculiar, uma fragrância tênue e estranha grudava em Varys, forte o suficiente para cortar o ar da tenda. O silêncio continuou, pesado com a ameaça silenciosa pairando entre eles.
Viserys começou sua voz afiada. Você plantou as sementes da discórdia entre meu pai e Rhaegar. Você enganou Sr. Connington fazendo-o acreditar que o filho de Lyriel era de Rhaegar, usando o bebê como isca? Esse era seu plano o tempo todo? O coração de Varys disparou, mas então ele se forçou a relaxar. Ele se sentiu como um rato arrastado de seu esconderijo no esgoto, aterrorizado a princípio, mas depois se rendendo ao seu destino. Resignado de uma forma que beirava o desespero. Seus olhos dispararam para Connington, cuja expressão transbordava de desgosto. Naquele instante, Varys entendeu tudo. Sim, ele disse, com a voz firme. Os olhos de Viserys se estreitaram. Eu o condeno à morte por incitar a discórdia entre o rei e o príncipe. Varys, agora sem valor aos olhos do jovem príncipe, parecia pronto para aceitar seu destino. Mas assim como Viserys esperava que ele se curvasse à sua condenação, o comportamento do eunuco mudou. Sua voz acelerou, suas palavras saíram com urgência repentina. Espere. O tom de Varys era desesperado, mas calculado. Vossa Graça, eu já estacionei alguém para guardar os esconderijos de fogo selvagem abaixo de Porto Real. Se eu não sinalizar a tempo, ele os incendiará, e a cidade inteira queimará. Cada homem, mulher e criança perecerá. Mas se você me deixar viver, eu posso prometer que a cidade será poupada. A expressão de Viserys escureceu. Varys havia antecipado tudo, até mesmo o plano secreto de Tyrion de usar fogo vivo para destruir a si mesmo e ao rei. Varys conhecia há muito tempo cada túnel, cada passagem escondida na Fortaleza Vermelha. Ele até sabia que Tyrion rangia os dentes e peidava durante o sono, sem falar do plano do anão de morrer em chamas ao lado de Viserys. Tyrion, no turbilhão de Verticha, havia se esquecido momentaneamente dessa contingência fatal, mas Varys não. Varys, por quanto tempo você vai persistir em sua loucura? Connington rosnou sua mão agarrando o punho de sua espada, fúria queimando em seus olhos. Ele não imaginou que Varys seria tão desavergonhado a ponto de ameaçar as vidas dos cidadãos inocentes de Porto Real. Mas o eunuco permaneceu impassível. Varys virou-se para Connington com um sorriso zombeteiro. Ah, Sr. Connington, é aqui que reside o verdadeiro valor da informação. Veja, eu já fui um tolo, inconsciente de sua lealdade aos Targaryens. E então sim, fui enganado. Mas não sou mais tolo. Um sorriso grotesco se estendeu pelo rosto rechonchudo de Varys, a fachada calma desapareceu. Seu desespero foi mascarado por uma confiança bizarra que só aprofundou a tensão na sala. Quando um conspirador é exposto, seu comportamento geralmente assume um ar descarado, quase desafiador, e Varys não era exceção. Viserys estreitou os olhos, estudando cuidadosamente a expressão do eunuco. Varys também olhou de volta, entendendo muito bem que sua vida estava por um fio. Apesar do medo, ele acreditava que ainda havia uma saída. Seu conhecimento da crescente ênfase de Viserys em preservar a vida humana havia sido obtido de uma rede de informações. Esta era sua jogada final. Viserys disse lentamente, sua voz baixa e perigosa. Eu não entendo por que você ainda está se agarrando à vida. Você realmente acha que tem alguma chance de me derrubar? Conspiradores como você raramente têm sucesso, e quando têm, são desprezados pelo resto de seus dias. Você acha que é inteligente, mas não importa quão afiados sejam seus planos, você sempre estará abaixo de mim. Sim, vermelho ou preto, um dragão ainda é um dragão, mas a cor importa. Se você tingir um dragão preto de vermelho, ninguém jamais o aceitará como um verdadeiro descendente de Blackfyre. Qual é o sentido de seus esquemas? Varys soltou uma risada estrondosa e teatral, alta e exagerada, como se estivesse tocando para uma plateia em um teatro lotado. Não foi nada sutil. Significado? Varys riu. Significado é algo que ponderamos depois que o feito é feito, Vossa Graça. Você pode me matar sim, mas você deve escolher. Você vai me matar, ou vai poupar as vidas de todos em Porto Real? Mestre, deixe-me entrar em seu corpo, e eu extrairei todos os seus segredos para você. Uma voz masculina ecoou de repente na mente de Viserys. Não, mestre, deixe-me fazer isso. Eu sou o melhor nisso. Posso garantir que extrairei cada último segredo sem um único erro. Desta vez era a voz de uma mulher. Viserys imediatamente percebeu que eram os imortais, os seres feiticeiros que ele havia absorvido em seu corpo quando estava em Cardert. Mestre, deixe-me fazer isso, o homem insistiu novamente. Não, deixe-me fazer isso, a mulher protestou. Uma cacofonia de vozes dos imortais irrompeu dentro de sua cabeça, cada um clamando para ser aquele que extrairia os segredos de Varys. O barulho irritou os nervos de Viserys e finalmente ele explodiu. Cale-se. As vozes silenciaram instantaneamente. Viserys estava guardando as almas dos imortais para um propósito posterior, injetá-las em caminhantes brancos para servir como espiões? Mas agora parecia que ele teria que usá-las mais cedo do que o planejado. Ele estava pronto para enviar um dos imortais para o corpo de Varys para arrancar suas memórias. Enquanto se preparava para agir, Viserys notou Varys e Connington olhando para ele com confusão e desconforto. Sua explosão foi repentina, e seu comportamento estranho, mesmo para aqueles que o conheciam bem. Connington, em particular, achou a situação perturbadora. Isso lembrava muito de Aerys em seus últimos anos, quando o Rei Louco começou a falar com vozes invisíveis e a cair em ataques de delírio. De novo não, pensou Connington, observando Viserys cautelosamente. Este é o príncipe Targaryen que estávamos esperando depois de todos esses anos. Por favor, não o deixem se tornar como pai. Afinal, Aerys também parecia normal quando era jovem.
Varys, por outro lado, sentiu um medo gelado se apoderar dele. Ele esperava que Viserys caísse na loucura um dia, assim como Aerys, mas não agora, não enquanto a vida de Varys estivesse em jogo. Se Viserys perdesse o controle, as negociações poderiam se transformar em uma execução. Viserys, sentindo a ansiedade deles, decidiu explicar seu próximo movimento. Sem outra palavra, ele deu um passo à frente e colocou a mão firmemente na cabeça calva de Varys. Nem Varys nem Connington sabiam o que estava prestes a acontecer, mas suas reações foram completamente diferentes. Connington ficou intrigado, embora preocupado. Varys, no entanto, estava completamente aterrorizado. Quando os dedos de Viserys, adornados com anéis de osso de dragão, apertaram seu crânio, Varys sentiu como se a mão do príncipe estivesse cravando em sua própria carne. Ele tinha visto homens de força incrível, como Circo Strong Belvas, que podia esmagar ossos com suas próprias mãos. Naquele momento, Varys temeu que seu crânio tivesse o mesmo destino. Seu corpo ficou tenso, esperando pelo golpe esmagador. Mas em vez disso, o mundo ao redor de Varys começou a desaparecer. Sua visão escureceu e, em segundos, ele caiu na inconsciência. Sua alma foi invadida por um dos imortais, que rapidamente devorou sua essência e começou a vasculhar suas memórias como se estivesse vasculhando papéis velhos. Para Connington, no entanto, parecia que Viserys tinha apenas colocado a mão na cabeça de Varys. O eunuco estremeceu por um breve momento antes de cair de joelhos em submissão repentina. Vossa Graça, poupe-me! Varys gritou, sua voz tremendo. Eu não deveria ter ameaçado você com as vidas de inocentes. A criança que enviei para atear fogo no mato, ela tem cabelo ruivo. Você só precisa enviar alguém para dizer a ele que fui capturado, e o plano será interrompido. Por favor, Vossa Graça, poupe-me. Viserys olhou para Connington, que olhou de volta para ele, perplexo. Viserys, com o rosto ilegível, então sinalizou para Connington agir. O soldado saiu correndo, sua mente acelerada. Varys continuou a rastejar, confessando tudo em seu desespero. Vossa Graça, eu apoiei a reivindicação Blackfyre por causa de sua linhagem, mas agora vejo, eu estava errado. Por favor, Vossa Graça. Viserys não respondeu. Seu olhar frio permaneceu no eunuco caído por um momento antes de se virar para Connington. Prenda-o, ele ordenou. Varys ainda é um prisioneiro, e seria indecoroso para ele ser tratado de repente como um convidado. Ainda não. Connington rapidamente se moveu para obedecer, liderando os guardas enquanto eles capturavam Varys e o arrastavam para longe. O eunuco, antes tão poderoso e reservado, havia sido despojado de tudo, até mesmo de sua alma. Seus esquemas haviam entrado em colapso e agora, até mesmo sua carne estava sob o controle de Viserys. Viserys não se incomodou em entrar na cidade pessoalmente. Ele não tinha interesse em ser desfilado por Porto Real neste estágio. Ele tinha um último passo antes que a Guerra da Restauração começasse para valer, e ele a levaria até o fim. Capítulo 389. Se você não fizer isso, outros farão. Casterly Rock era uma fortaleza escavada diretamente na lateral de uma montanha imponente de 600 pés de altura. Este gigante rochoso não só fornecia segurança inimaginável, mas também continha uma riqueza incalculável de recursos. Suas profundezas cavernosas abrigavam até 9 portos de grande calado, escondidos dentro das cavernas da montanha e protegidos do mar. Enquanto Viserys voava alto em seu dragão, ele não pôde deixar de pensar. É quase como a montanha solitária do Reino dos Anões em O Senhor dos Anéis. Mas a localização de Rochedo Casterly é muito melhor. Por ficar perto do mar, ele evitava ameaças de todos os lados, com as montanhas a leste servindo como uma barreira natural. Os 3 dragões de Aegon não conseguiram destruir Arrenhal. Que chance alguém tem contra uma montanha tão fortificada? Ele refletiu. Até Visenya ficou aliviado que o rei Loren escolheu o combate aberto em vez de se esconder dentro desta poderosa fortaleza. Na mente de Viserys não havia como negar o desafio assustador diante dele. Os Lannisters podem estar se gabando, mas mesmo assim, capturar este lugar não será uma tarefa fácil, nem por um exército em grande escala nem por um ataque de dragões. Tywin havia dedicado os últimos 2 anos a reforçar as defesas de Casterly Rock, adicionando inúmeros arcos de longo alcance e bestas capazes de atingir a altura de dragões. A fortaleza estava agora tão eriçada quanto um ouriço, com cerca de 30.000 a 40.000 soldados prontos para defendê-la. Quando o reconhecimento chegou ao fim, Viserys guiou seu dragão para o chão e desmontou, seu olhar se voltando para o vasto exército que agora cercava Casterly Rock. Perto de 100.000 tropas foram reunidas, incluindo os 30.000 homens que ele liderou. 60.000 de seus aliados no Hit e 10.000 fornecidos por nobres ocidentais que se renderam. No momento em que seus pés tocaram a terra, um grupo de nobres correu para encontrá-lo. Vossa Graça, quando começaremos o ataque a Casterly Rock? Perguntou Regis, sua voz cheia de ansiosa antecipação. Para ele, esta batalha representava sua última e melhor chance de alcançar a grandeza. Viserys lançou um olhar para o grupo, notando a mistura de excitação e cautela em suas expressões. Ele sabia que os nobres não queriam verdadeiramente que os Lannister fossem eliminados. Apesar das rivalidades e escaramuças frequentes entre os 7 reinos, um equilíbrio delicado os mantinha unidos. E a riqueza e a influência das terras ocidentais eram simplesmente valiosas demais. Se ele conseguisse tomar Casterly Rock, o território da família real cortaria Westeros, separando o norte e o sul pelas terras controladas pela realeza do reino, as terras da tempestade, o Hit e as terras ocidentais, deixando apenas Dorne e o Hit isolados no sul.
Os Lannisters não são mais inimigos, mas aliados em potencial para esses nobres, ele percebeu. Eles hesitariam, sabendo das consequências de uma vitória total aqui. Entendendo seus motivos, Viserys decidiu manter seu conhecimento dos túneis secretos, planos detalhados que ele havia adquirido do In, para si mesmo. Meus senhores, por favor, digam-me quais são os planos que vocês têm para o ataque, Viserys perguntou, tentando testar as sugestões dos nobres. Ele primeiro se voltou para a Víbora Vermelha, que havia viajado mais de meio mês de barco ao redor de Westeros para se juntar a ele. Eu posso fazer um pó venenoso, a Víbora Vermelha sugeriu. Talvez você possa montar em um dragão e jogá-lo na cabeça deles. Isso exigiria muito, não é? Viserys perguntou, arqueando uma sobrancelha. A Víbora Vermelha assentiu relutantemente, cedendo. Então ele olhou para Lord Mace. Vossa Graça, Tywin certamente merece morrer, mas acho que talvez você possa considerar poupar alguns dos Lannisters. Pode ser a maneira de miná-los por dentro. Ninguém ousaria dizer uma palavra contra os Lannisters continuarem governando Casterly Rock, mas qualquer um faria, e seria melhor se não fosse um Targaryen. Viserys assentiu, mas não disse nada. Então olhou para Randil Tarly. Sr. Randil, você tem alguma boa ideia? Vossa Graça, as montanhas rochosas abaixo de Casterly Rock são íngremes e altas, e os Lannisters construíram muitas fortalezas lá. Não posso ajudá-lo a tomar Casterly Rock, mas estou disposto a ser seu ariete. Randil Tarly era um guerreiro relativamente puro. Ele ainda reconhecia Viserys até certo ponto, e não pensou muito. Ele estava simplesmente expondo os fatos. Sam, atrás dele, olhou para a montanha alta e rochosa, franziu a testa e ponderou, incapaz de pensar em uma boa ideia. Viserys havia descoberto completamente onde estavam os interesses deles, então ele disse: nesse caso, podemos retirar algumas de nossas tropas primeiro. 100.000 tropas custam muito todo dia. Vossa Graça. Lord Mace deu um passo à frente em resposta ao chamado de Viserys. E Garden tem a maioria das tropas, então é o suficiente para deixar para trás uns 10.000. Ainda temos os dragões, o que deve ser o suficiente para manter Tywin honesto. Como ordenar, Vossa Graça. Viserys virou-se para Oit e disse: Príncipe Oit, vou enviar toda a cavalaria Dothraki de volta para Tyrosh. Como ordenar, Vossa Graça. Então ele se virou para o resto dos homens. Tywin agora está lutando contra todo o poder de Westeros. Eu estarei aqui até que ele se renda. Vida longa, Vossa Graça. Vida longa, Vossa Graça. Os oficiais liderados por Regis e Convira aplaudiram, enquanto Mace, a Víbora Vermelha e os outros congelaram por um momento, antes de se juntarem com ruídos de apoio. Em Casterly Rock, Tywin havia previsto o pior desde o começo. Ele havia começado a se preparar para o retorno de Viserys a Westeros antes mesmo de Robert decidir reunir uma frota para atacar Tyrosh. Tywin havia notado as ações de Viserys de fazer Higarden e Dorne estocarem grãos, então ele havia começado seu próprio estoque cedo. As montanhas rochosas abaixo de Casterly Rock estavam cheias de poços e cavernas escavadas, armazéns quase naturais para armazenar suprimentos de comida. Ele estocou comida suficiente para alimentar Casterly Rock por 3 anos. O ouro fluía dos cofres Lannister como água, e comida e armas eram absorvidas infinitamente. Casterly Rock foi transformado em uma fortaleza-armazém gigante. Tywin acreditava que as terras ocidentais poderiam não se tornar um segundo Dorne, mas Casterly Rock definitivamente não cederia. Ele estava em uma torre de vigia, com vista para as bandeiras negras voando abaixo. Ao seu lado estava o vasto mar do pôr-do-sol, e o pôr-do-sol vermelho deixou sua barba vermelha e dourada. O leão dourado havia se tornado um leão vermelho, assim como aconteceu com a casa de Rhaene de Castamere. À noite, várias chamas amarelas brilhantes de repente brilharam no longo e escuro túnel, iluminando os olhos de todos. Viserys havia realizado um feitiço de magia de fogo para iluminar o caminho, o que era muito melhor do que tochas, não tremeluzia com o vento e era muito mais conveniente. Ele havia memorizado há muito tempo o mapa que Tyrion lidera. Tyrion deve ter deixado para si uma saída de emergência desde o começo, Viserys pensou. O túnel pelo qual Viserys e os outros passaram não era apenas espaçoso, mas também mal cheirava, mal parecia que Tyrion o havia construído deliberadamente enquanto construía os esgotos de Rochedo Casterly anos atrás, para que um dia ele pudesse usar seus próprios métodos para tomar Rochedo Casterly. Regis ficou emocionado. Ele nunca pensou que faria esse tipo de coisa com Viserys novamente. A última vez que ele fez algo assim pareceu ter sido há 4 anos. Estranho, foi há apenas 4 anos, mas parece que décadas se passaram. Ele se sentiu um pouco estranho e tocou sua cabeça careca e suada de toda a escalada. Escalar essa montanha rochosa de 600 pés de altura era exaustivo. As passagens internas eram sinuosas e apertadas, aumentando o desafio. O grupo levou 4 horas para chegar ao local pretendido. Desta vez, Viserys trouxe um total de 500 homens. De acordo com as marcações de Tyrion, este túnel levava diretamente ao quarto de Tywin. Descanse um pouco, atacaremos em 1/4 de hora. Viserys ordenou, e os soldados que ele trouxe reabasteceram suas forças com água. Ele se virou para Regis e Convira. Fiquem de guarda, ele instruiu antes de entrar no sonho de Dany. Irmão, a Víbora Vermelha acabou de dizer que queria ver você, mas eu o mandei embora. O que ele quer comigo? Suponho que ele ainda queira que relaxemos os termos da rendição dos Lannister. A Víbora Vermelha, ele não sabe que os Lannisters devem pagar suas dívidas? Viserys murmurou claramente insatisfeito.
Se tivesse sido outra pessoa, talvez Massi, ele poderia ter aceitado. Mas a víbora vermelha, Viserys, salvou sua vida mais de uma vez e ainda assim, quando se tratava de interesses vitais, o homem era realmente implacável. Viserys teve que admitir que a personalidade de Oberyn o lembrava um pouco da de Doran, mesmo quando Robert se rebelou. E sua irmã, Elia, estava em perigo em Porto Real. Doran havia enviado apenas 10.000 homens. E havia também a questão de Arianne. Martell não era um parceiro ideal. Já estou em posição. Você e os dragões nos cobrirão em 2/4 de hora, ele disse a ela. Tenha cuidado, irmão. Eles rapidamente revisaram o plano que tinham concordado. Viserys então acordou. Ele olhou para os soldados no túnel, todos eles escolhidos a dedo por convira das fileiras dos Imaculados. Viserys há muito tempo considerava formar uma equipe de forças especiais, e esses homens eram sua forma embrionária. Viserys se levantou, seguido de perto por Regis e Convira. Ele se aproximou de uma parede, usando o local que Tyrion havia marcado em sua memória. Pressionando seu ouvido na pedra, ele escutou atentamente e captou um som fraco, a cama rangendo, como se alguém estivesse se revirando, incapaz de dormir. Não havia dúvida de que Tywin estava do outro lado da parede. Viserys deu alguns passos para trás e sinalizou para os outros abrirem espaço. Com um único e poderoso chute, ele abriu um grande buraco na parede da espessura de uma palma. Tywin, assustado de seu sono inquieto, foi abruptamente atingido por pedaços de entulho que se espalharam por sua cama. Antes que ele pudesse reagir, Viserys tinha avançado pelo buraco, emergindo bem ao lado da cama de Tywin. Parece que Tyrion pensou nisso, Viserys considerou. Se ele tivesse colocado a abertura em qualquer outro lugar, Tywin poderia tê-la descoberto. Posicionada perto da cama, era facilmente escondida e Tywin, por respeito à sua falecida esposa Joanna, provavelmente não teria trazido ninguém para sua câmara de casamento. Antes que Tywin pudesse processar completamente a intrusão, Viserys pressionou uma adaga em seu pescoço. Imediatamente uma equipe de Imaculados em armadura de couro preto o seguiu, saltando através da parede um por um. É aquele, Tyrion? A voz de Tywin era áspera, mas um sorriso amargo surgiu em seu rosto. Um pai conhece seu próprio filho. Ele olhou para Viserys. Você conhece o nosso lema Lannister? Ele nunca sequer pensou em viver. Viserys estreitou os olhos quando a expressão de Tywin se tornou feroz. Ouça-me. Ruja. O velho leão na casa dos 50 olhou ferozmente para Viserys, gritando desafiadoramente. Os guardas abaixo, já desconfiados do barulho, ouviram o grito de Tywin e começaram a subir correndo as escadas. Mas assim que se moveram, o rugido de um dragão ecoou acima, sacudindo Casterly Rock até o âmago. Lá fora, o rugido do dragão assustou a todos, incluindo os nobres que sitiavam a fortaleza. A víbora vermelha irrompeu de sua tenda, olhando para o céu. Ao luar, ele podia ver as asas do dragão enquanto ele voava pelas nuvens, flechas de bestas unindo por sua imensa forma. De volta para dentro, Viserys havia deixado Tywin inconsciente. Sob a cobertura da escuridão e da presença iminente do dragão, os soldados invadiram fortalezas e torres de vigia ao redor. Logo Viserys estava liderando seus homens, avançando ainda mais para o coração de Rochedo Casterly. Assim que chegaram ao pátio interno, Viserys exibiu o derrotado Tywin aos defensores sitiados. Com uma única exigência, rendam-se e ninguém seria executado, os soldados de Casterly Rock depuseram suas armas. A oferta de 10 títulos de cavaleiros da casa Lannister, concedidos àqueles que cooperassem, selou o acordo. Nenhuma arma foi levantada contra eles. Quando o amanhecer surgiu e a primeira luz do sol dourado surgiu através da boca do leão, a bandeira do dragão de 3 cabeças foi hasteada bem acima de Rochedo Casterly. Capítulo 390 A maçã envenenada do Senhor Dragão. Viserys não contou a Massi ou a víbora vermelha como ele havia tomado Casterly Rock. Afinal, cavar um túnel para entrar estaria abaixo de sua dignidade como imperador. Ele recebeu os 2 homens no chamado Santuário dos Heróis da casa Lannister, o Salão dos Heróis. Centenas de armaduras finamente trabalhadas estavam em exposição, cada uma usada pelos ancestrais Lannister. As áreas danificadas tinham sido reparadas com ouro, como se o sangue derramado dos Lannister tivesse se transformado em ouro derretido. A luz de velas de cima iluminava o salão, criando uma cena solene e majestosa. Essa era a herança de uma antiga casa. Comparada a isso, Dragonstone não era nada mais do que um corredor longo e estreito, surrado em contraste. Se a casa Targaryen não fosse contada como parte da história valeriana, seria mais jovem do que a maioria das casas em Westeros. Aqui no Salão Lannister, a armadura era exibida no centro, de frente para a porta, não em meros suportes, mas montada sobre esculturas dos donos originais da armadura. Ao entrar, parecia que cada guerreiro blindado estava observando, armas em mãos. O caminho era estreito, e suas armas afiadas e brilhantes estavam tão próximas que alguém poderia se cortar se não tomasse cuidado. Para evitar essa manopla, um visitante teria que pegar a passagem ao longo das paredes de cada lado. Na primeira fila, a armadura mais velha trazia o nome Lan, esculpido no peito. Era a armadura do chamado Lan, o esperto, o homem que uma vez, como conta a lenda, dormiu com todas as mulheres da casa Casterly e tomou Casterly Rock. Viserys não se preocupou em mover nenhuma das armaduras, forçando Massi e a víbora vermelha a passarem pelas brechas para alcançá-lo. Os 2 homens estavam bem cientes da determinação de Viserys em acabar com os Lannisters.
Um conhecimento que os fez se sentir um pouco como a raposa que sabe que o destino do coelho logo será o seu. Eles ainda não tinham ideia de como Viserys conseguiu capturar Casterly Rock, mas, por enquanto, a ocasião pedia parabéns. Assim que a víbora vermelha abriu a boca para falar, Viserys se dirigiu a ele primeiro. Oberyn, você se lembra do nosso acordo? A cabeça de Robert é minha, e a de Tywin é sua. Eu executarei Robert em Rubiford e Tywin é seu. Sim, vossa graça, respondeu a víbora vermelha, curvando-se profundamente. Não acho que os velhos braços e pernas de Tywin vão te fazer tropeçar, Viserys provocou. A víbora vermelha riu em concordância, mas uma parede grossa já havia se formado entre eles. Viserys olhou para Oberyn e então falou novamente. Eu gosto deste lugar. Planejo fazer de Casterly Rock um palácio real, Lord Mace. Ouvi dizer que há muitos artesãos altamente qualificados em Higarden. Vou deixar essa tarefa para você. Sim, vossa graça. Até Mace, geralmente de raciocínio lento, podia ver que a queda dos Lannister era certa. Falar fora de hora agora só lhe traria problemas. Os Lannisters, uma casa que existia desde a Era dos Heróis, podem até ser mais antigos que as linhagens Targaryen ou a própria Valíria. A captura de Casterly Rock significou a vitória na Guerra da Restauração. A próxima tarefa de Viserys era matar Robert e Tywin e então estabelecer uma nova ordem nos Sete Reinos, preparando-se para a longa noite que viria. Deixando tropas para guarnecer Casterly Rock, Viserys ordenou que Mace e os outros reunissem forças ao redor do Ramo Verde. Ele soube que Robert havia viajado para a Ilha das Faces para procurar os Homens Verdes. Decidindo que valia a pena investigar, ele montou seu dragão e voou, sabendo dos antigos laços da ilha com os Filhos da Floresta e os Videntes Verdes. Dado tudo o que aconteceu com Aerys, ele não podia ignorar essas pessoas, especialmente se ele pudesse descobrir mais sobre os Caminhantes Brancos. No meio da manhã, Viserys chegou ao Olho de Deus em seu dragão. Uma pequena ilha vermelha surgiu, a Ilha das Faces com sua floresta de Weirwoods. Quando seu dragão pousou no tapete marrom avermelhado de folhas caídas de Weirwood, ele bateu suas asas, visivelmente inquieto. Viserys sentiu uma tensão semelhante, um eco estranho da sensação que ele experimentou quando conheceu Brinden, o Grensier, após sua batalha com Euron. Viserys. De repente, uma voz chamou seu nome. Parecia antiga e distante, não inteiramente humana, como se viesse de dentro das próprias árvores. Um farfalhar encheu o ar, e Viserys viu o rosto de um homem emergir de um Weirwood. Blood-Raven, não brinque comigo. Vim-lhe fazer uma pergunta, ele disse, aproximando-se do Weirwood. Viserys, eu sabia que você viria, respondeu a voz. Ouvi dizer que Robert também estava aqui. O que você disse a ele? Viserys perguntou. Ele veio em busca de orientação. Então você se lembra que tem sangue Targaryen e não está aqui apenas para se intrometer, observou Viserys. A voz de Blood-Raven veio do represeiro. Vou lhe fazer algumas perguntas. Se seu objetivo é salvar o mundo, então responda com sinceridade. Um farfalhar varreu as árvores como se o Weirwood concordasse. Viserys respirou fundo e começou. Quando você continuou sussurrando, queime todos eles no ouvido de Aerys, você estava avisando a ele que era assim que se lidava com os Caminhantes Brancos. Sim, respondeu Blood-Raven. Você tem ligação com Jane de Oldstones? Ela é meu avatar. Os olhos de Viserys se estreitaram. Algo parecia estranho. Você causou a tragédia em Summeral? Sim, Brinden respondeu sem hesitação. Por quê? A voz de Viserys tinha um tom cortante, e a ideia de destruir os deuses antigos passou por sua mente. Para criar um salvador. Criar? O salvador não deveria ser a reencarnação de Azor Ahai? Viserys sentiu que estava prestes a entender algo importante, mas isso permanecia fora de alcance. Então qual é a conexão entre seu suposto herdeiro e o salvador? O silêncio caiu sobre o bosque enquanto Blood-Raven não oferecia nenhuma resposta, e um silêncio profundo se instalou entre eles. Parece que isso diz respeito aos seus principais interesses, então vou perguntar novamente. Por que os Targaryens? Uma troca. Uma troca. Viserys ecoou assustado quando um pensamento o atingiu. Talvez Aenar, em seu chamado exílio, estivesse buscando algo, talvez a esperança de restaurar sua casa à grandeza, ou perseguir alguma magia proibida. Naquela época, o Grensier deve ter procurado contatar os Dragonlords de Valíria. Por algum acaso, Aenar descobriu a trilha do Grensier, e os dois começaram suas negociações. Se eles fizessem um acordo, Viserys pensou, talvez Aenar ganhasse a habilidade conhecida como Dragondrins. Hesitante, ele perguntou, Dragondrins fazia parte desse acordo, não fazia? Sim, entendo. Então seu plano era atrair Aenar para a Pedra do Dragão, onde seus descendentes floresceriam, e até mesmo a conquista de Aegon era parte desse projeto. A condição que você impôs foi que os Targaryen sobreviveriam como a única família Dragonlord, contanto que aceitassem sua manipulação. Talvez você até possua uma habilidade especial de ver o destino de cada Targaryen, como um fazendeiro observando mudas em um campo. A voz de Viserys ficou mais aguda. Se eles atendem aos seus projetos, você os nutre, se não, você os elimina. A Dança dos Dragões, a Rebelião Blackfyre. Essas foram simplesmente você podando galhos indesejados. E a tragédia em Summeral. Essa foi sua escolha final, não foi? Um longo e triste suspiro passou pela floresta como farfalhar de folhas ao vento. Quando Grensier não respondeu, Viserys continuou. Admita, Blood-Raven. E se isso for verdade, por que você não me contou quando nos conhecemos? Poderíamos ter. Ele se conteve, percebendo seu erro antes de terminar a palavra cooperar.
Minha alma não é de Viserys o segundo, então talvez Blood-Raven não consiga ver completamente meu destino, ele pensou. Viserys, disse o Grenseer, eu só tenho uma chance, então não corro riscos. Você entendeu? Bem, Viserys pensou, esse Grenseer tem acesso a todo o tabuleiro do jogo, mas é excessivamente cauteloso. Em voz alta, ele perguntou, então, qual é sua escolha? Você quer cooperar comigo? Se eu tiver o Vidente Verde ao meu lado, ele pensou consigo mesmo, então eu poderia praticamente ver o mapa inteiro de Westeros. Talvez até mesmo saber o que o Rei da Noite está tramando enquanto eu estiver deitado na cama. Não posso prever o que o Rei da Noite planeja, Blood-Raven disse, como se estivesse lendo seus pensamentos. Não posso nem usar meus poderes para observá-lo. Então me diga o que você pode fazer, respondeu Viserys. Posso lhe dar tempo, com tudo que tenho. A voz de Blood-Raven estava fraca, tingida de resignação. Viserys refletiu e perguntou, se você não tiver um herdeiro você perecerá? Talvez Euron ou mesmo Bran seja meramente uma parte deste Grenseer, uma parte que conforme envelhece deve ser renovada. De acordo com a lenda, apenas um em cada 100.000 filhos da floresta poderia ser um Grenseer. Talvez o pacto dos primeiros homens com os filhos da floresta não fosse tão simples, ele pensou. Alguns dos primeiros homens tinham o sangue para a troca de pele, tornando-os adequados para se fundir com os filhos. Se Bran for necessário, ele murmurou para si mesmo, então talvez eu precise mandá-lo diretamente para o Corvo de Sangue. A voz de Blood-Raven cortou suas reflexões. Enquanto os Targaryens viverem, tenho uma chance de reviver meu propósito. Mas saiba disso, assim que derrotarmos o Rei da Noite, o contrato entre mim e os Targaryens terminará. Nunca mais interferirei no destino da sua casa. Por quanto tempo você pode lutar por mim? Viserys perguntou. 7 anos, veio a resposta firme, mas cansada. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. Muito obrigado a todos, curtam o canal.